Meu irmão, quando tu olha pra isso, tu tá olhando pra um jogo de 1996. 4 megabytes de memória RAM. Um cartucho que era do tamanho da tua mão, tamanho da palma da tua mãozinha. Nenhuma internet, nenhuma atualização pós-lançamento, nenhuma segunda chance, meu mano. E mesmo assim, o Mario se move com física real. E mesmo assim, a câmera pensa sozinha, a câmera te segue dentro do jogo. E os inimigos tomam decisões como personagens com inteligência artificial. E aqui, o mundo já não existe mais em duas dimensões, mano. Esquece, isso aí é coisa de jogo velho. Aqui o jogo já é tridimensional. E tudo isso, mano, rodando num console aonde hoje nem conseguiria abrir o YouTube. Hoje eu, mano, não vou te contar a história do Mario 64. Hoje a gente não vai ter aquele papo velho de nostalgia. E eu também não vou te falar de quantas estrelas esse jogo tem. O que eu vou fazer, meu mano, é abrir esse jogo por dentro. O que eu vou te fazer é mostrar a física, a engine. Vou te mostrar como é que a câmera desse jogo funciona. Vou te mostrar os bugs impossíveis desse jogo, mano. E eu vou te falar os truques de programação que a Nintendo utilizou sem referência nenhuma, porque não existia referência ainda no ano que esse jogo foi lançado. Porque tu quer a verdade, mano? Mario 64, ele não é só um jogo muito foda e muito famoso. Mario 64, mano, é uma faculdade onde é que todos os outros jogos seguiram pela mesma linha atrás dele. Mario 64, mano, é o laboratório que ensinou a indústria dos games a fazer jogos 3D com qualidade. E hoje eu, Leo.mp4, vou te mostrar como que o Super Mario 64 foi programado. E não é o Mario 69, que nem tua mãe e o carteiro. Mas daí vem aquele Anzão. Pô, Léo, eu nunca joguei Mario 64. Pô, Léo, eu não tenho Nintendo. Meu irmão, e se eu te falar que você não precisa de um Nintendo pra jogar o Mario 64? Tu só precisa dessa máquina aqui. Dessa máquina aqui, meu mano. Tu só precisa de um R36S. Irmão, essa porrinha aqui parece pequena, mas roda jogo do PS1, do Nintendo 64, de todos os jogos. E também roda jogos, mano, de PS2, meu jovem. Mas aí tem que pensar, né? Porra, deve rodar travando. Porra nenhuma, mano. Saca só. Liso, lisíssimo. A gameplay mais avançada possível, mano. Roda GTA, roda GTA San Andreas, GTA Vice City, moleque. Esse é o R36S, rapaziada. Vou deixar o link na descrição. Aproveita o vídeo e beijo do magro. Tá bom, meu brother. Antes de entrar na engine realmente do Nintendo 64, vamos entender como é que era o campo de batalha que a Nintendo enfrentava em 1996. Porque assim, mano, os BOs de 2 décadas passadas não eram os BOs de hoje em dia, onde é que a gente tem a comunicação, onde é que a gente tem um fórum, onde é que a gente tem um grupo que a gente consegue resolver. A parada era insana, mano. Vamos começar pelo básico. Vamos entender como é que funcionava o hardware do Nintendo 64. Cara, o Nintendo 64 tinha uma CPU MIPS rodando a 4300i. E essa CPU, mano, tinha a potência de 93,7 MHz. Um celular de entrada, um celular basicão ali, que só os coroa usam hoje em dia, mano, tem uma potência tipo de 2 a 3 GHz. Ou seja, um celular básico, mano, um celular de entrada, aquele celular que a criancinha tá usando pra ver desenho lá no YouTube. Liberdade bubuzeira. Vai tomar no cu, filho da puta. Liberdade bubuzeira, porra. Esse celular tem cerca de 20 a 30 vezes mais potência que um Nintendo 64. A memória RAM do console, mano, era de 4 megabytes. 4 megabytes, meu mano. Pra você ter noção, mano, num smartphone moderno, no meu celular, por exemplo, uma foto normal deve ter tipo 16 megabytes, 30 megabytes. Um emoji do WhatsApp hoje em dia deve ter mais do que 4 megabytes. Sabe aquele botão de instalar quando você vai instalar um jogo AAA, mano? Eu acho que aquele botão de instalar deve ter mais memória do que o jogo inteiro do Mario 64. O jogo em si cabia, mano, em 8 megabytes que tinha um cartucho disponível, ou seja, o universo inteiro disponível para aquele jogo expandir tava em 8 megabytes. Só que colocando no bigode mesmo, mano, esse problema inicial não era o único problema, era só a ponta do iceberg. O que tornava o desafio do Super Mario 64 existir, mano, era um contexto geral. Pensa comigo, não existia HD, não existia internet, não existia patches, não existia atualizações. Isso significa o que, mano? Que cada linha de cada código que a equipe da Nintendo fosse escrever, ela teria que funcionar perfeitamente integrada no dia do lançamento do jogo. O jogo teria que estar perfeito quando fosse lançado. Não tinha conserto, não tinha, vamos lançar uma atualização amanhã. Pô, a tecnologia pra isso não existia ainda. Não tinha aquela parada, a gente vai lançar um patch de conserto semana que vem, galera. Não tinha essa porra não, mano. O jogo tinha que estar perfeito. Hoje chega os jogos tudo quebrado pra gente, né? Porra, o Cyberpunk, por exemplo. Cyberpunk foi lançado todo fudido, mano. Beleza que no decorrer do tempo ele foi recebendo atualização, hoje tá um jogo bem melhor, ok? Mas, porra,
ele veio do mercado, ele veio da indústria todo ferrado. Sabe o que acontecia se o jogo tivesse um bug em 1996, mano? Se aquele cartucho tivesse um bug integrado nele, aquele bug ia ficar pra sempre naquele cartucho. Aquele jogo ia ficar pra sempre bugado. Então você não tinha segunda chance. E mais, mano, fazer um jogo 3D em 1996, meu mano, não era uma parada só difícil, não era só, ai meu Deus, eu vou ter que me incomodar com um sistema de inteligência artificial. Não, mano, não tinha nenhum jogo 3D lançado, porra. Os jogos da época, mano, eram 2D, eram todos em plataforma. Você via de lado o Mario, por exemplo, o Sonic, o Donkey Kong, porra. Câmera fixa, o personagem só andava pro lado e pro outro. Uma dimensão bidimensional, pra lado, pra direita ou pra esquerda. Então, quando a Nintendo falou que o Mario 64 ia ser um jogo 3D com movimento ultra realista, com profundidade, com ir, voltar, ir pra esquerda, direita, pra cima e pra baixo, mano, não existia um manual de programação pra isso, porque ninguém tinha feito isso na história. Não tinha uma engine pronta pra isso, não tinha uma galera que tava pronta pra programar essa porra. Não tinha um Stack Overflow pra ir lá e consultar. Porra, o meu jogo bugou aqui, o que eu faço? Não... Se fode, brother. Não tinha um colega que já tinha feito um jogo 3D antes. Os caras estavam sendo pioneiros, os caras estavam pisando no outro mundo. Eles precisavam inventar tudo do zero. A física, o sistema de câmera, o controle analógico daquele jogo, porque o controle que vai de 2D pra frente, pra esquerda e pra direita, não é o mesmo que faz pra profundidade, pra cima, pra baixo, pros lados, pro chão. Eles tiveram que inventar do zero a inteligência artificial dos inimigos dentro do Mario 64. E por fim, e por não mais difícil, tiveram que inventar o gerenciamento de memória pra um jogo 3D. Ou seja, eles tiveram que inventar tudo. Tudo o que fosse fazer aquele jogo, tudo o que fosse integrado ao estilo 3D, seria a primeira vez na história que a indústria ia ver aquilo, mano. Programadores do Super Mario 64, mano, depois de um tempo, deram entrevistas falando que programar aquilo ali era a mesma coisa que construir um avião enquanto ele já tava voando. E foi exatamente isso que a equipe da Nintendo fez, mano. Eles não só criaram algo absurdo, eles não só criaram algo inovador para a indústria dos jogos, eles criaram uma tecnologia, uma linguagem de programação que é utilizada até nos dias de hoje. E aí, Léo, você tá falando pra caralho, mas você ainda não falou em engine. Qual é a engine que programou o Mario em 3D? Mas vem cá, tu sabe como é que funciona uma engine, primeiramente? Toda engine funciona, mano, como se fosse uma orquestra. Sabe aquelas orquestras sinfônicas onde é que os caras vão no teatro e fica balançando aquela paradinha? Então, é exatamente assim que funciona. A engine é aquele carinha balançando a paradinha e você tem vários orquestrantes trabalhando simultaneamente pra fazer aquele parada funcionar, aquele jogo funcionar. Você tem vários sistemas tocando ao mesmo tempo. Você tem o áudio, você tem a física, você tem a inteligência artificial. E uma coisa coordena tudo isso aí simultaneamente, mano. Uma coisa que controla tudo isso se chama Game Loop. Mano, imagina o Game Loop como se fosse um pintorzinho e ele precisa pintar a tela 30 vezes por segundo, porque o Mario 64 rodava 30 vezes por segundo. E o que esse pintorzinho faz? O que o Game Loop faz? Ele lê o input do jogador. O input seria o controle. Ele atualiza o estado do mundo, ele renderiza o frame, ou seja, ele pinta o que tá na tua tela e ele faz isso aí, mano, 30 vezes por segundo. 30 vezes por segundo. Ou seja, 30 vezes por segundo o jogo lia o controle, o jogo calculava onde é que o Mario estava, o jogo calculava onde é que a câmera deveria estar, o jogo calculava o que cada inimigo tava fazendo, ou se cada inimigo morreu, ou qualquer outra coisa relacionada aos inimigos, e por fim desenhava tudo na tela, mano. E fazia tudo isso sem engasgar, sem travar, tudo isso num hardware de 4 megabytes de memória, meu mano. Cara, a engine do Mario 64 foi desenvolvida internamente pela própria Nintendo, ou seja, ela não tem um nome específico. A realização dessa engine foi liderada por Gilles Godard, que fez toda a parte técnica, que fez todo o desenvolvimento de software da engine, e foi supervisionada por Shigeru Miyamoto, que trabalhou no design do jogo. Porém, mano, o coração dessa engine aqui é a física, o movimento, a sensação. Eles queriam e tinham foco em deixar o jogo com a sensação de peso. Eles queriam que o jogo tivesse peso, sabe? A filosofia do jogo é: o movimento do jogo precisa de peso. Na época, mano, a maioria dos jogos 3D que existiam pareciam que não tinham peso, parecia que eles estavam deslizando no chão, deslizando na neve, movimento sem inércia, sem peso, sem sensação de realmente estar andando, sem sensação daquele bagulho ter uma física real, sabe? Mano, o Nintendo 64 foi o primeiro Nintendo que teve um controle analógico de verdade. Isso importa muito mais do que realmente parece. Um botão digital só tem dois estados: apertado ou desapertado, 0 ou 1. E um botão analógico, mano, tem mais de 256 opções. 256 opções disponíveis
disponíveis, mano. Do 0 a 100% em cada direção. Isso significa o quê? Que se você inclinar levemente o analógico, o Mario anda devagar. Se você inclinar um pouquinho mais forte, ele fica trotando. E se você inclinar completamente o analógico, o Mario corre. A velocidade total do Mario responde completamente ao input nessa versão do Mario 64. Hoje em dia parece meio óbvio, né? A galera, oh meu Deus, quem não sabia disso? Mas porra, pro ano de 96 era revolucionário pra um caralho. Porém, mano, agora sim que começa a parte que foi revolucionária de verdade. O Mario não passa de parado pra correndo instantaneamente. Existe uma certa aceleração nesse meio período. Ou seja, aqui nesse ponto a gente já tem aceleração. Nesse ponto a gente também tem a inércia. Quando tu larga o analógico enquanto está correndo, o Mario não para instantaneamente. Ele vai desacelerando. Quando você muda de direção de repente, o Mario não vai instantaneamente para a direção que você mandou. Ele dá uma patinadinha. Isso é chamado de momento. Quantidade de movimento que o jogador tem e pode se modificando ao decorrer do jogo. Na engine do Mario 64, a cada frame por segundo, o jogo faz uma pergunta. Qual é a velocidade atual do Mario? Para onde o jogador quer que o Mario vá? Qual é a diferença dessas duas direções? Aplique uma diferença gradual nessa direção. Sabe qual é o resultado dessas perguntas? Sabe o quão inovadora essas perguntas são para a indústria dos jogos? O Mario nunca parece seco ou travado. O Mario parece realmente estar correndo. O Mario parece algo realmente corpulento na tua tela enquanto você joga. O Mario parece vivo. O Mario realmente parece vivo nessa versão do 64. Sabe o que é mais louco, mano? Você pode pegar o controle hoje, tu pode pegar o Mini Boy, o Game Boy e jogar essa parada hoje em dia, mano, que aqueles controles ainda vão estar gostosos, porque eles foram feitos com 100% de amor. Ele foi feito 100% tecnologia nova. Se você que nunca jogou Mario 64, tu pode pegar aquele jogo que é de 96 e tu vai jogar aquela parada sem estranheza, mano. Tu vai achar que é um jogo indie, tu vai achar que é um jogo que é feito com baixa resolução de propósito, mas não, mano, é uma tecnologia antiga, os caras eram foda pra caralho. E isso não acontece com a maioria dos jogos da época. Mas por que não parece com a maioria? Porque a física desse jogo foi calibrada pra parecer instintiva, pra parecer real. Miyamoto, mano, insistiu pra que cada curva, cada corredor, cada aceleração, cada direção do jogo fosse testada centenas de vezes antes de ser aplicada no jogo original, pra ele parecer o mais real possível e o mais instintivo e o mais liso possível em comparação ao peso real de alguém da vida real. Ele queria que esse jogo fosse o mais natural possível, ele queria que realmente o Mario estivesse na tela dele. Agora tu consegue entender que esses caras, eles não só fizeram um jogo, eles literalmente criaram uma nova linguagem. Eles que criaram a linguagem 3D, mano. Porém, mano, se o movimento é o vocabulário, o sistema de estados é a gramática desse jogo. E é isso que faz o Mario ser tão foda, e é isso que o Mario faz se parecer tanto sentido. Tudo bem, mano, agora que tu já entendeu um pouco mais da parte geral dessa engine, que tu entendeu um pouco mais dessa complexidade, a gente vai um pouco mais a fundo, porque o sistema de movimento do Mario 64, mano, não é algo simples daquela época, é um dos sistemas de movimento mais complexo dos consoles da época. É um sistema de programação tão elegantemente bem programado, mano, que, porra, todo mundo que olha pra esse sistema hoje pensa que é atual, mas não é. Pensa comigo, mano, como que o programador pode descrever o que o Mario tem que fazer dentro do jogo? Andar, correr, pular, cair, nadar, escalar, escorregar, agachar, mergulhar, agonizar e morrer, meu mano. São dezenas e dezenas de movimentos, mano, são dezenas de estados em que o Mario pode estar dentro do jogo. E como é que os programadores fizeram isso em uma lista de código, sem fazer uma bagunceira, sem fazer aquele fio de código, se enrolar todo? Eu tenho a resposta pra isso, mano. Se chama State Machine, ou máquina de estado. Vou te explicar da maneira mais tranquila possível, mano. Em todo o momento da gameplay, em qualquer momento que você estiver dentro do jogo, o Mario tá em um estado. E esse estado é o que define como é que ele reage ao input. Esse estado é o que define como é que ele reage ao controle. E cada estado, mano, tem regras de transição. Ou seja, se o Mario vai de correndo pra parado, tem uma regra entre essas duas transições. Existe uma intersecção entre esses dois estados. Por exemplo, mano, a gente tem o estado idle, que é o estado parado. Ou seja, o Mario ele fica parado e quando ele vai pra correr, ele para, ele respira e depois ele corre. Ou seja, se ele tá parado e depois move o analógico, entra o estado correndo. E se ele tá correndo e aperta o A, o estado do Mario vai de correndo pra pulando. E se o chão simplesmente desaparece, se você simplesmente pula num buraco, ele vai do estado caindo. Agora, se o Mario tá correndo e você simplesmente solta o analógico, ele desacelera até chegar no estado idle, que é o estado parado. E se você tá correndo e você aperta o A, ele pula em alta velocidade, ele pula mais alto. E se você tá correndo em alta velocidade e bate numa parede, ele vai cair, ele vai ficar parado conforme o ângulo que você pulou. A gente também tem o estado pulando dentro do Mario. O Mario sobe numa velocidade vertical que é definida só na hora do pulo. A gravidade aplica aceleração para baixo em cada frame dentro do jogo. Se você pula e bate no chão, ele vai do estado pulando pro estado idle, pro estado parado. Se você bate
numa parede, ele tem a possibilidade de entrar em wall jump. E é aqui, mano, que a gente entra numa parte onde é que vamos transformar esse sistema simples de estado em um sistema muito complexo e muito interessante que só o Mario 64 tinha na época. O Mario, mano, tem um timer de pulo. Após você pular, existe uma janela de tempo entre outro pulo. Se você aperta o A no meio dessa janela de tempo, o Mario dá um double jump. É um pulo mais alto e mais animado. E se você aperta o A de novo dentro dessa terceira janela de pulo, ele dá o triple jump, que é o mais animado de todos e é o mais alto de todos também. E o wall jump, mano, é um estado ainda mais elegante. Quando o Mario tá caindo de uma maneira vertical e bate numa parede, acontece o wall jump. Se você tá caindo em contato com uma parede, o jogo ele detecta que você tá fazendo esse movimento aqui e pula desse jeito. Ou seja, o Mario utiliza a parede como trampolim. Então você tem que entender que existe vários e vários estados que o Mario tem. Mario não improvisa nada. Tudo é extremamente calculado, tudo foi pensado milimetricamente, mano. Cada ação que o Mario tem dentro do jogo já é pré-definida. Cada transição, cada coisa, existe um movimento para ela ser feita. Cada pulo é calculado os vetores na hora daquele pulo. Porém, mano, o movimento, todas essas máquinas de estado é só metade da magia. A outra metade é ainda mais impecável do que todas essas máquinas de estados. A outra metade é simplesmente a física do Mario 64. Debaixo de todos esses estados existe essa coisa, essa física. E é exatamente na física do Mario, mano, que o bagulho fica louco. Mano, física em jogos é uma simulação da física real. Ela não precisa ser realista demais, porque o foco dos jogos não é ser realista, pelo menos nessa época, né? O foco dos jogos é ser divertido, arcade e convincente. No caso do Mario 64, super convincente. E a grande arte aqui, mano, é simplificar. Mas pra que simplificar? Mano, a gente simplifica pra caber naquele hardware, super, hiper, mega limitado de 4 megabytes. E precisa caber de uma maneira onde é que não vai quebrar o realismo e a imersão de quem tá jogando aquele jogo. E meu brother, Mario 64 faz isso aqui com elegância. Mario 64 faz isso aqui, ó, com perfeição. A gravidade no Mario 64, mano, é uma velocidade aplicada constantemente da maneira vertical. Todo o frame do jogo tem essa velocidade aplicada de maneira vertical. Todo frame que tem no jogo, o jogo ele subtrai um número de velocidade que o Mario tá. Se o Mario tá subindo, ele desacelera. Se o Mario tá descendo, aquela velocidade acelera. E existe uma velocidade máxima de queda, que é o Terminal Velocity, que serve pra não perder o controle da velocidade dentro do jogo. Simples, elegante. Mano, o mais impressionante do chão do Super Mario é que ele não é simplesmente um chão. Toda superfície dentro desse jogo tem um ângulo de inclinação. E esse determinado ângulo de inclinação, mano, define como é que o Mario vai interagir com ela. Se o Mario começar a subir uma rampa suave, ele vai subir um pouco mais devagar, porque aquela rampa já vai estar um pouco inclinada, ele vai subir derrapando. Agora, se o Mario vai subir uma rampa média, uma rampa mediana, nem muito íngreme e nem muito reta, ele começa a escorregar se ele fica parado. Agora, se o Mario vai subir uma rampa íngreme, mano, ele começa a escorregar automaticamente. Você perde o controle total do personagem. Agora, se o Mario vai tentar subir uma rampa que é 100% vertical, ele nem consegue subir aquela porra porque é uma parede. Mas é, como é que o jogo sabe como é que o Mario tá subindo? Como é que o jogo sabe se o Mario vai escorregar ou se o Mario vai ficar em pé? Se o Mario vai conseguir subir ou se o Mario não vai conseguir subir? Cada cenário do jogo tem um vetor normal, um valor que representa a direção onde aquele determinado triângulo aponta. Se esse vetor tá apontando pra cima, significa que é chão. Se aquele vetor tá apontando pra diagonal, significa que é uma rampa. Se aquele vetor tá apontando pra frente, significa que é uma parede. E como é que o jogo entende como o Mario vai subir? O jogo compara o ângulo desses vetores, se é uma reta, se é uma subida ou se é uma subida média, com a classificação de subida normal que o Mario já tem. Ou seja, o jogo calcula em tempo real a subida, se o Mario sobe rápido, se o Mario sobe escorregando ou se o Mario nem sobe. E é aqui que vem a parte onde é que você entende por que a comunidade de speedrun do Mario 64 é tão fascinante. Porque quando você tem uma física muito real e muito semelhante à física que a gente tem na Terra, ela é muito da hora de ser explorada. E ela não pode ser explorada com uma física hipotética, ela pode ser explorada com matemática, mano. Lembra do long jump, quando você pulava e tava correndo? Basicamente existia uma velocidade horizontal que aumentava a velocidade vertical do Super Mario, ou seja, ele corria e pulava. E o que os malucos do speedrun fizeram? Eles descobriram que se você ficar dando long jump numa parede vertical, em determinado ângulo específico, ao invés daquela velocidade diminuir, mano, aquela velocidade aumentava. Ou seja, cada jump ficava se multiplicando no decorrer da velocidade que você ia. Ou seja, a velocidade acumula,
e acumula, até que o Mario já tá se movendo em uma velocidade onde é que o jogo não é projetado para suportar. Isso se chama Backwards Long Jump. E quando você faz isso, quando você pega e aumenta a velocidade do Mario para uma velocidade em que ele não foi projetado, o jogo ele começa a se comportar de uma maneira que ele não foi programado para se comportar. O jogo se comporta de uma maneira que ninguém previu, porque todos os números que estavam no limite foram estourados. E é aqui que a gente vê o que acontece quando a limitação do 32 bits encontra a realidade de uma física real. Mas a física, o movimento e as máquinas de estado, mano, são só o início, porque tudo isso precisa de um armazenamento para existir, tudo isso precisa de um universo. E aí, como é que as fases existem dentro do Mario 64? Olhando para trás, mano, o mundo de Mario 64 parece pequeno. Porém, em 1996, ter um mundo em 3D daquele tamanho já era uma puta de uma conquista, porque cada fase do Mario 64 precisava existir inteiramente dentro da memória RAM. Cada objeto precisava ser carregado, cada inimigo precisava estar rodando. E tudo isso, mano, cabia em 4 megabytes. E aí eu te pergunto, meu mano, como? E eu te respondo, meu mano, basicamente, o mundo de Mario 64 é intencionalmente mais feio para deixar o jogo mais leve. Os cenários do Mario 64 não tem muitos polígonos. O cenário de Bob Omb, por exemplo, em Battlefield, é literalmente uma forma geométrica simples, pintada com uma textura por cima. Ah, mas daí tu deve estar se perguntando, porra, por que fazer os gráficos tão feios? Isso aí é preguiça? Não, mano, isso aqui é engenharia, é otimização. Muitos polígonos vai ocupar muito espaço na memória, o que vai deixar menos espaço para a lógica de programação do jogo, para a lógica de estados. Agora, menos polígonos vai deixar mais tempo para a lógica do jogo e mais tempo para renderizar aquele mapa e para gerenciar a inteligência artificial da CPU. Cada vértice, cada polígono a menos naquele mapa, mano, era mais tempo pro Mario ser gerenciado e transicionar de uma posição, de uma animação para outra, além de deixar mais espaço para aquela física que era tão gostosinha de jogar, tão realista. E aqui, mano, entra um truque que poucas pessoas conhecem. A geometria de colisão e a geometria visual do jogo são feitas separadamente. O que tu vê na tela não é necessariamente o que o Mario colide. A geometria de colisão, mano, é muito mais simples do que a geometria visual que você vê. Formas básicas, muito menos triângulos, aproximações do que deveria ser aquele visual mesmo. Isso significa que o quê? Que o jogo só precisa calcular as colisões que vão acontecer dentro da gameplay com aquelas formas simples, não com aquele visual total. E o Mario 64 ainda tem outra tecnologia que era muito pra frente pra época, que seria meio que um LOD. As coisas que estão longe são carregadas de maneira muito mais simples, e enquanto o Mario se aproxima, aquelas coisas vão se aperfeiçoando, vão tendo mais detalhes. E esse, mano, é um dos primeiros exemplos de LOD dentro dos consoles, dentro dos videogames. É como se fosse a criação de uma tecnologia que seria utilizada por 90% dos jogos dos anos seguintes, das décadas seguintes. Porém, o truque mais brilhante de todos, algo que deixou aquele jogo como se fosse a masterpiece da otimização, mano, é as pinturas que estão nos castelos. Quando o Mario pula numa pintura, ele é teletransportado pra uma fase. Parece mágico, né, mano? Todo mundo olhava pra aquele bichinho se teletransportando na tela e ficava, caralho, como é que fizeram isso? Isso aqui é magia. Mas na verdade, mano, é só gerenciamento disfarçado de gameplay. É gerenciamento de memória disfarçado de imersão dentro do jogo. Olha, eu vou tentar resumir de uma maneira muito simplificada o que acontece quando você pula num quadro dentro do Mario 64. O que acontece por primeiro? Rola uma animação de você pulando, ou seja, fica bonitinho na tua tela e você para de prestar atenção no jogo, faz uma telinha de transição, beleza? Essa é a segunda parte. E quando você tá ocupado olhando aquela transição e aquela animaçãozinha bonitinha, sabe o que o jogo faz? Ele descarrega o castelo da memória RAM e carrega a nova fase. Miyamoto era um dos caras da época que mais tinha noção que telas de carregamento e de transição longa assim quebrava a imersão do jogo. Então ele fez o próprio ato de entrar na fase. Ele teve a brilhante ideia de não, ao invés de você ficar esperando uma tela em branco ou uma tela de loading carregando na tua tela, você vai olhar uma animação, você vai olhar uma parada que é imersiva de verdade, você vai olhar como se fosse um filme. Você agora tá pulando dentro de uma aventura, mano. E se as fases são obra de uma engenharia de animação e de otimização muito fodas, você tem que saber como é que é feito as animações e as câmeras. A câmera, mano, é onde é que os engenheiros da Nintendo enfrentaram o problema mais humano de todo o desenvolvimento desse jogo. Porque em 1996, meu mano, ninguém sabia fazer uma câmera 3D boa, porque ninguém tinha feito. Meu irmão, e se eu te falar que a câmera é a coisa mais difícil quando se trata de programação de jogos? Não é a física.
física, não é a animação, não é a inteligência artificial, é a câmera, meu mano. Porque a câmera ruim, mano, ela não só quebra os jogos, ela é ruim em questão de gameplay, ela frustra, ela não deixa você jogar e não deixa você usufruir de 100% da imersão daquele jogo. E em 1996, ninguém tinha resolvido aquele BO ainda adequadamente. E o problema, mano, foi resolvido pela Nintendo com um sistema chamado Lakitu. Ah, mas o que é o sistema Lakitu? Sabe o que é um Lakitu, mano? Sabe aquele bonequinho que tá numa nuvem, ele é uma tartaruguinha, ele tá segurando um anzolzinho? Aquele é o Lakitu. E a ideia, mano, é que a câmera fosse tipo um cinegrafista se comportando no lugar do Lakitu, ou seja, o Lakitu contratado como cinegrafista da Nintendo filmando o Mario, enquanto o Mario anda. Mas tecnicamente o sistema funciona assim: existe um ponto foco onde é que o Mario tá olhando, e existe uma distância ideal onde é que o Mario tá olhando para a distância do Mario, e a câmera tenta manter essa distância entre os dois. Porém, a câmera também se comporta como objeto, a câmera também é um objeto dentro do jogo. Em todas as engines, a câmera é um objeto. Então aquela câmera pode ser obstruída. Se tem uma parede entre você e o Mario e a câmera vai tentar de todas as formas sair daquele lugar para pegar uma imagem limpa do Mario. E aqui também, mano, que entra um detalhe que faz a câmera do Mario funcionar melhor do que muitos jogos que foram lançados 7, 8 anos depois, lá em 2005, por exemplo, que se chama memória de posição, mano. Em áreas específicas, a câmera, ela meio que tem modos pré-definidos. Áreas específicas essas que são corredores ou lugares muito estreitos. Ou seja, a câmera, ela já sabe o que ela vai ter que fazer quando ela entrar em determinado local. Então ela não vai ficar calculando em tempo real do jogo. Ela não vai perder esse hardware ali naquele momento. Outro ponto que também, mano, que faz essa câmera ser mais útil do que a câmera dos jogos dos anos seguintes é a interpolação que ela tem. E o que é que significa interpolação, mano? É basicamente a câmera, ela não fica pulando de um lado pro outro. Ela sabe onde é que ela tem que ficar. Ela tem pontos fixos aonde é que ela fica. Ela não fica toda hora trocando de canto. E outro ponto também, mano, para essa câmera ser muito melhor do que a câmera dos jogos dos anos seguintes, é o ajuste manual. O jogador consegue ajustar a câmera com o botão C do controle. Não é um ajuste de 100% que nem nos jogos de hoje em dia, que nem nos jogos AAA, porém é um ajuste para ver melhor o Mario. Então acaba que a câmera, mano, é o terceiro jogador silencioso, é um terceiro objeto que tá sempre te seguindo e sempre te acompanhando. Mas, mano, o que torna isso aqui bizarramente impressionante é o contexto que isso traz. Quando a equipe do Mario 64 tava programando isso aqui, não tinha outra equipe que tinha como usar de referência. Não existia referência anterior a um jogo 3D que nem Mario 64. Não tinha câmera, não tinha nada ainda relacionado a isso. Não existia uma solução padrão. Não existia um artigo técnico escrito, pô, como é que faz câmera boa? Não tinha um cara pra falar isso. Eles tiveram que descobrir tentando, fazendo, errando e refazendo tudo de novo. E o resultado foi tão bom, o resultado foi tão impressionante que a maioria dos outros jogos 3D utilizaram da mesma engenhosidade dessa técnica, desse conceito chamado Lakitu. A câmera que acompanha o personagem, a colisão com a câmera das paredes, aquela distância ideal do personagem com a câmera, todos os jogos posteriores ao Mario 64 utilizaram desse mesmo conceito. E tudo isso, mano, surgiu de uma equipe que tava tentando resolver um problema que ninguém nem tinha resolvido ainda, ninguém nem tinha pensado sobre. Só a Nintendo sabia disso. Só que assim, mano, a câmera olhava pra uma coisa além do Mario. A câmera também olhava pros inimigos do Mario. E os inimigos do Mario também foram feitos sobre a mesma questão, só que com muito menos memória disponível para eles fazerem. Vamos falar sobre a IA dos inimigos do Mario. Falar sobre inteligência artificial para um jogo que é de 1996, mano, é bizarramente impressionante. Porra, a gente fala inteligência artificial, pô, tem um robô dentro do jogo, mas a performance técnica, mano, é muito mais simples e muito mais humilde do que você imagina. Os inimigos do Mario dentro do jogo, mano, não são inteligentes, eles são eficientes. E existe uma enorme diferença entre esses dois pontos. O Gomba, por exemplo, o Gomba ele tem 4 funções. Ele anda na direção atual, o Mario tá no range de detecção, se o Mario tá no range de detecção, o Gomba vai atrás. Se não, continua patrulhando. O Gomba bater em uma parede ou algo que bloqueia o caminho, o Gomba vai virar a 180 graus, ou seja, ele vai dar a volta. O Mario pisou em cima do Gomba, toca uma animaçãozinha de morte e acabou. 4 estados, mano. E é isso, não tem nada mais complicado do que isso. É só isso, a inteligência artificial do Mario 64 é isso, que impressionava todo mundo na época. Só que na prática é muito mais convincente do que essa técnica, porque parece que o Gomba tá tentando te pegar dentro do jogo. Ou seja, aqui a gente chega num resultado impressionante de como que a parada, quando é feita de maneira excelente, de maneira simples,
ela resulta num resultado bom pra caramba. Rapaziada, esse aqui foi o vídeo. E, mano, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E eu acho que, eu meio que por respeito à galera que curte o canal e acompanha há um tempo, eu só queria falar que, primeiro, tá faltando vídeo no canal pelo simples fato de eu estar procurando a porra de um editor, porque eu não consigo achar. E os filhos da puta que vem aqui no meu canal, tipo, fala, ô Léo, vem cá, edita meu vídeo. Daí os caras vêm editar essa porra e editar mal pra um caralho, ou os caras simplesmente largam o trampo e deixam de lado, porque meus vídeos são longos pra caramba. Então, nesse meio período de 11, 10 dias que o canal ficou sem vídeo, não foi porque eu olhei pra parada e falei, ah, foda-se, eu peguei view pra caralho no outro vídeo, então esquece. Não, mano, foi pelo simples fato de eu estar procurando o editor e eu não ter achado, tá ligado? E meus vídeos, eles são trabalhados, muito entre aspas, trabalhados. E bastante na edição. E eu vejo que a galera gosta pra caramba da edição. E eu gostaria também de agradecer pelo feedback que vocês têm dado no último vídeo, mano. Tem sido massa pra caramba. Valeu. Um beijo do Magro, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal.